Olá, tudo bom? Bem-vindos uma vez mais a uma reunião de domingo. Temos novamente a oportunidade de nos encontrar nesta reunião. E antes que nada, queremos orar para poder abençoar esta reunião e poder entregar este tempo nas mãos de Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá para poder estar neste lugar, para poder ter esta reunião, para poder nos concentrar, Senhor, em ouvir Tua palavra, em poder afastar um tempo, separar um tempo durante a semana para poder ouvir Tua voz. Pedimos que o Senhor possa limpar nossos corações de toda culpa, de toda carga que tenhamos pela semana, por uma semana cheia de trabalho, estudos. Por favor, Senhor, também queremos chegar com atitude de agradecimento por ter chegado até hoje, por ter vida, por ter uma casa, um teto, comida, família. Obrigado, Deus, porque muitas vezes a gente não entende o quanto a gente tem e muitas das coisas que a gente tem ao nosso redor são um privilégio, são um luxo para outros. Muito obrigado por isso, Senhor. Pedimos que o Senhor possa abençoar a reunião e a pregação que vai ser trazida pelo Major Bacai, para que podamos realmente abrir nosso coração à Tua palavra e podamos entender o que o Senhor tem para nossas vidas. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queremos dar uns breves anúncios. A continuação vamos estar passando um vídeo sobre o esforço territorial sobre o Mali. É um país na África que precisa muita ajuda da gente. Tem a obra do Exército de Salvação se desenvolvendo lá e tanto os oficiais que estão trabalhando como os funcionários que tem lá precisam não só de nossas orações, assim também como uma ajuda econômica para poder continuar com o trabalho que eles estão fazendo no lugar. Então pedimos que se você ainda tem dúvidas depois do vídeo ou se quiser ajudar de uma forma especial, possa entrar em contato com o Major Bacai para poder fazer as perguntas necessárias e poder saber como você pode ajudar, né? Como você pode facilitar recursos para poder enviar para o Mali e assim juntamente poder ajudar como país para poder ajudar outros a continuar a obra que o Exército de Salvação está levando lá. Também queremos dar a cita bíblica. A cita bíblica está em Hebreus 6, verso 4 ao verso 12. Vai ser a passagem que estaremos lendo depois de assistir o vídeo sobre o Mali.
realmente um vídeo informativo que acabamos de assistir, um vídeo que conta alguns detalhes e algumas informações para podermos entender melhor o que está acontecendo no Mali, qual é a realidade, e realmente que seja um vídeo que nos motive a poder continuar fazendo o esforço de poder ajudar e fazer como uma atitude de coração, uma atitude de gratidão para poder ajudar os irmãos que estão trabalhando lá. A leitura bíblica de hoje se encontra em Hebreus 6, verso 4, verso 12. Eu vou estar lendo, mas se você quiser acompanhar a leitura em outra tradução, em outra versão, também fiquem à vontade. Ora para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornando-se partícipes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita, proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenha a plena certeza de esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebam a herança prometida. Senhor, muito obrigado por esta palavra que a gente está recebendo. Muito obrigado porque o Senhor tem um plano para a gente poder ouvir esta mensagem. Senhor, pedimos que essa palavra possa ir preparando o caminho em nossos corações para a mensagem que o Senhor tem e que desde já possa abençoar nossas vidas, possa preparar nossos corações no tempo de louvor que vem a continuação. E pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar nossos corações, possamos refletir, podamos repensar como a gente está com o Senhor, qual é o tipo de relacionamento que a gente está tendo com o Senhor, e possamos realmente retornar a teus caminhos se estamos longe, e que cada vez podamos ficar mais perto. Senhor, pedimos que o Senhor já fale a nossos corações desde agora, e ficamos na tua vontade, Senhor, para o Senhor poder tomar o controle da situação. Desde já agradecemos por este tempo e pedimos tua bênção para a semana e que tua palavra possa ajudar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar vocês agora no tempo de louvor para poder cantar realmente com o coração aberto, poder cantar com um espírito em atitude de gratidão a Deus, expressando realmente que as palavras das músicas possam se fazer uma realidade nas nossas vidas e que podamos dedicar este tempo totalmente ao Senhor. E a continuação teremos o tempo de louvor e convido vocês a desfrutar este tempo na presença de Deus. Este é o meu respirar,
Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, amado meu. Perdido estou sem ti. Estou perdido sem ti, amado meu. Perdido estou sem ti, Jesus. Tu és a minha fonte, fonte de água. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa, né? E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra.
É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso que é dele nos estamos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, só tu és. Pois só tu és o Deus eterno, sobre pois só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno, sobre São Paulo, sobre o Brasil. Pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno, sobre profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Não há outro Deus, não há outro Deus, sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus e céus, sim, Senhor, e céus. Aleluia, e céus. Aleluia! Nós temos o prazer de saudar a cada um de vocês, em nome de Jesus, e pela fé rogamos a Deus que nos dirija na mente, no coração, no nosso espírito, né? Enquanto a gente medita e aprende junto da palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 6, como já foi lido. O livro de Hebreus é um livro fantástico, né? Foi escrito para os irmãos judeus da dispersão, aqueles que não moravam nem em Israel, nem em Jerusalém, mas estavam espalhados por todo o império, e cuja língua primeira, né, fluente, era o grego. O autor está logo no começo dizendo, fazendo a ponte, né, dizendo que Deus Pai tinha falado antigamente através dos patriarcas, através dos profetas, mas que a revelação maior de Deus veio através de Jesus. É muito bonito quando a gente percebe que o autor não apenas fala da superioridade de Jesus sobre o antigo concerto, mas mostra que Jesus vem completar, Jesus vem aperfeiçoar. Jesus não está negando o antigo concerto, o antigo pacto, a antiga aliança do Antigo Testamento, mas Jesus está
na verdade, ele vem para ser o cumprimento, ele vem para ser a plenitude. Ele é a plena revelação de Deus, ele é a plena revelação do seu plano e ele mesmo é a salvação que Deus havia prometido. Então, é muito interessante quando a gente folheia e a gente estuda as palavras de Hebreus, que por várias vezes vai falar sobre aperfeiçoar, né? Vai dizer que esse aperfeiçoar tem o significado de completar. Quando fala de aperfeiçoar, é a mesma raiz da palavra que Jesus usou na cruz, quando Jesus diz assim, está consumado. Quer dizer, está completo, está terminado, está finalizado. Então, o próprio Jesus é descrito como alguém que foi aperfeiçoado na qualidade de sacerdote nosso. Ele, enquanto Deus, é perfeito. E é perfeito de eternidade a eternidade, não tem defeito nenhum, nem terá, não precisa de melhorar perfeição nenhuma, porque ele é perfeito de eternidade a eternidade. No entanto, enquanto sacerdote, quando ele se encarna, ao padecer as experiências humanas, ao sofrer tudo o que o homem sofre, Jesus, por experiência própria e pessoal, sente os nossos desafios, nossas decepções, nossas dores, as injustiças que sofremos. Então, Jesus mesmo usa para si esse vocábulo de se tornar completo, enquanto sacerdote nosso que pode se compadecer da gente. Agora, esse evangelho que foi completado em Cristo na cruz, ele vem não só para a humanidade como um todo, salvando a todos como uma grande rede que comporta, sim, todos os seres humanos, mas ele vem também de uma maneira pessoal. Esse evangelho começa em nós, através de um milagre, quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente é perdoado do nosso pecado, quando nós nos arrependemos dessa vida de pecado, que é a vida afastada de Deus, que é a vida que ignora Deus, ou pelo menos uma vida que não coloca Deus no seu devido lugar, que é o lugar dele. Ele é o centro de todas as coisas, né? Usar Deus como um tipo de talismã ou como um tipo de socorro de última hora não é bem exatamente o lugar justo para aquele que é o centro do universo. Ele não é apenas o Criador, mas ele também é aquele que se relaciona com a gente numa relação de amor e de uma relação de amor fiel. Então, à medida em que a gente percebe que Deus deseja caminhar conosco e a gente tem esse encontro com Ele, Ele nos perdoa, Ele nos toma para si, Ele nos resgata para si, a gente percebe que o preço da separação Ele pagou, né, o preço do pecado Ele pagou quando Cristo morreu por nós na cruz. Então, nesse novo começo, nesse encontro que a gente tem em Cristo Jesus pela fé e pela graça, a gente sabe que há uma proposta de um caminho. É claro que há exceções. Há pessoas que, como aquele ladrão na cruz, ele creu e ele morreu. Mas a pessoa que escreveu o livro de Hebreus está pensando numa congregação de pessoas que ainda, na sua maioria, são saudáveis e ainda tem uma perspectiva de vida mais longa. Então, nessa perspectiva, espera-se que nós sejamos zelosos, que nós sejamos, a Bíblia diz nessa versão aqui, diligentes, né? No versículo 11 do capítulo 6. Né? Diligente é você ser cuidadoso, é você ser esmerado, é você ser atento e ardente.
Então, muitas pessoas começam bem no caminho cristão, mas elas, por um motivo ou outro, deixam aquele cristianismo delas ir morrendo aos poucos. E é disso que o capítulo 6 de Hebreus fala. Não é um capítulo para causar terror. Deus não domina pelo terror. Deus não governa pelo terror ou pelo medo. Mas o amor dele não pode permitir que a gente fique ignorante dos riscos da nossa relação com ele, ou aquilo que coloca em risco a nossa relação com ele. Deus tem que nos alertar em amor para os perigos espirituais que existem. Se a gente olha lá no capítulo 5, a gente vai perceber que o escritor está dando uma bronca nos seus leitores, porque pelo tempo decorrido da conversão deles, eles já deveriam ser capazes de ensinar a outras pessoas o caminho e os princípios da fé cristã. Mas ele está dizendo aqui no capítulo 5, no versículo 12, e no versículo 1 do capítulo 6, ele vai dizer, olha, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. E no versículo 1 do capítulo 6, não lançando de novo, quer dizer, eles estão o tempo todo tendo que aprender as coisas básicas. Então eles não cresceram na fé, eles não amadureceram na fé. Eles são eternas criancinhas que necessitam de leite para mamar, quando pela idade eles já deveriam estar conhecendo as coisas mais profundas da fé cristã e deveriam ser pessoas maduras e não pessoas ainda tão imaturas que têm que ser chamadas de bebês na fé. Então, mais uma vez eu digo, aqui não é uma ameaça, mas é um alerta para o perigo de que aquela pessoa que se converteu de verdade, olha a descrição, foram iluminados. Aqui está falando sobre, Jesus diz, eu sou a luz desse mundo, né? Então, receberam a luz de Jesus, experimentaram, provaram o dom celestial. O dom celestial nas Escrituras aqui, no Novo Testamento, muitas vezes se refere ao próprio Jesus, porque ele é o dom de Deus para a nossa salvação. E se tornaram participantes do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Romanos que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Mas aqui está dizendo de pessoas que se tornaram participantes do Espírito Santo, de forma pessoal, de forma real. Esses provaram a boa palavra de Deus, experimentaram essa palavra e os poderes, as virtudes do mundo vindouro. Essas pessoas experimentaram, não apenas uma degustação, mas eles foram alimentados, eles foram fortalecidos, eles foram nutridos com a palavra de Deus e com esses poderes do mundo vindouro. Mas aí o versículo 6 traz uma tragédia. E caíram. Sim, é possível nós cairmos. E aí a Bíblia diz que é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, olha a expressão aqui pela quarta vez, mas aqui num contexto de tragédia, né? Estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Quer dizer, estão rejeitando Jesus como fizeram aquelas pessoas que o colocaram naquela cruz, como seus inimigos. Então essas pessoas que uma vez conheceram Jesus podem cair a ponto de rejeitar Jesus como aqueles que colocaram Jesus na cruz e assim então expor Jesus à vergonha. Como assim? Ora, eram pessoas que carregavam o nome de Jesus e agora viraram as costas para ele. Agora negaram Jesus, rejeitaram Jesus.
Então, diante do mundo, essas pessoas que haviam feito um voto de fidelidade estão dando as costas a essa lealdade. E eles estão, então, rejeitando e trazendo vergonha para Jesus. E o que o escritor está dizendo que essas pessoas que caíram não podem ser renovadas para uma nova conversão. Veja bem, aqui está se descrevendo um estágio chamado apostasia. No manual de doutrina do Exército de Salvação, o anterior, né? Aquele que tinha uma capa branca, o manual dizia assim: apostasia é tanto o processo como é o estágio final. Entendemos que o autor de Hebreus está se referindo ao estágio final, quando a pessoa chega a um ponto em que ela rompeu com Deus. Como algumas pessoas usam a ilustração, né? A pessoa se casa e ela continua se casando com seu cônjuge a cada momento, a cada manhã, a cada novo dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Né? É um compromisso de fidelidade continuado. Assim é com Deus também. No entanto, a gente sabe que, infelizmente, apesar de que a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio, existe o divórcio, né? E aí a pessoa rompe com os votos que ela fez. O que dá a entender esse texto é que é possível chegar a esse ponto em que a pessoa rompe com Deus, tendo provado do Espírito, tendo sido habitação dele e tendo sido salvo. Agora, pastoralmente falando, a gente sempre fala, ensinando, né? Seja no púlpito, seja no colégio de cadetes, onde quer que seja, a gente sempre fala assim, que pastoralmente a gente tem que ter humildade e tem que tomar muito cuidado para lembrar que a gente não conhece todas as coisas. Então a gente prega, mesmo que a pessoa tenha sido de alguma igreja, tenha tido uma experiência com Deus e se afastou, se envolveu em coisas ruins, rejeitou a Deus, a gente não sabe até que ponto essa pessoa está só no processo ou se ela chegou ao final, né? Então a gente trata todas as pessoas como se elas estivessem no processo. A gente prega para as pessoas como se estivessem no processo. Porque enquanto não chegaram àquele rompimento final, onde não há arrependimento, e isso é uma palavra dura, mas é verdadeira porque está na Bíblia, então a gente prega como se, porque a gente não sabe, né, enquanto pregador, como se a pessoa ainda não tivesse chegado àquele estágio. Uma vez alguém perguntou, ouvindo a pregação, tendo seu coração quebrantado, e com muito medo veio, ajoelhou-se, buscando a presença de Deus, e disse assim: será que eu já não estou rejeitado de uma vez e não há mais jeito para mim? Então a pessoa que estava aconselhando sabiamente falou: olha, a prova de que você não foi rejeitado completamente, você não chegou ao estágio final, é porque o Espírito de Deus falou com você e você veio atendendo ao convite dele para você se reconciliar com Deus, né? Então, mais uma vez, isso aqui não é para aterrorizar, mas é uma advertência real, séria, da parte de Deus. Agora, qual é o antídoto? Veja bem, esse miolo do livro de Hebreus é justamente essa advertência, porque o autor queria falar sobre o aperfeiçoamento, o amadurecimento, a obra de Deus poder ser completada na vida daqueles cristãos, e ele foi impedido de falar porque eles não cresceram, eles estagnaram, eles se acomodaram, eles não se desenvolveram na sua vida cristã. Eles ficaram, infelizmente, inertes, né? Se tornaram alguns inaptos para até
ensinar coisas mais profundas, é uma pena, né? Ficaram desleixados da sua vida cristã. Porque o objetivo é que, do versículo 11 do capítulo 6, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então veja bem, quando a gente é chamado para seguir a Jesus e ele completou a obra, nós somos chamados para um destino. Deus quer completar a sua obra em cada um de nós. Deus quer que nós cheguemos a uma plenitude nessa caminhada e nessa experiência, né, nessa comunhão de andar com Deus e de aprender de Deus. Né? Deuteronômio 29 e 29 diz que as coisas que são reveladas, né, Deus revelou para nós e nossos filhos, assim como as que ele reservou para si são reservadas para ele. Então, existe um limite? Existe. No entanto, as que Deus revelou são de responsabilidade nossa cultivarmos com zelo, cultivarmos com todo cuidado, cultivarmos com toda prioridade. A prioridade da nossa vida, quando nos tornamos cristãos, é Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Né? Então, a prioridade do cristão passa a ser a pessoa de Deus e os valores do seu reino. E nós precisamos aprender, também precisamos ser treinados nesses valores, na prática, como diz aqui, né, no versículo 14 do capítulo 5. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Esse adultos aí tem a origem na palavra perfeição, ou completar, ou consumar, como Jesus disse lá na cruz. Então, nessa passagem, nós temos um contraste muito útil e que deve sempre estar, vamos dizer assim, a gente precisa estar consciente desse contraste. Porque é o caminho da preguiça espiritual, da indolência, do descuido. Né? Isso é muito perigoso, da morosidade, em ser lerdo para as coisas de Deus, né? Em ter má vontade, ou achar que está até fazendo um favor, fazendo muito, como alguns diriam. Alguns já chegaram, infelizmente, ao estado de apatia, de achar que está bem assim, que não precisa mais nada, mas lembrem-se que a insensibilidade não é característica de quem está vivo. Insensibilidade é característica de quem está morto, né? O contraste é com justamente a diligência, ser ardente, ser zeloso, ser sério, ser sincero, ser cuidadoso, ser ativo, atento, fervoroso, apaixonado, convicto, aplicado. São todos sinônimos para diligente, né? Que a palavra diligente a gente não usa com tanta frequência hoje em dia, mas eu acho que esses sinônimos ajudam a gente a pensar um pouco. Se nossa vida de fé é uma fé viva, se nós ainda continuamos fervorosos, dedicados, se alguém olha para a gente e enxerga uma chama ardente, né? Ou será que infelizmente está enxergando uma brasa fumegante que está virando só cinzas? Esse é um alerta importante. Por quê? Porque Deus, quando nos salva, tem um plano de caminhar conosco. Ele quer nos ensinar. Você já viu coisa mais gostosa do que quando você tem filhos pequenos e eles começam a descobrir a beleza da natureza, do mundo, né? E você tem a oportunidade de mostrar para eles, eles se encantam. É isso que Deus deseja fazer conosco. Nem todas as experiências serão sorriso, é verdade. Muitas experiências serão passadas em dor, em perda, em decepção. No entanto,
aqui está a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até que a era se complete, até a consumação dos séculos. Aí vem de novo consumação, né? Até que chegue a plenitude de todas as eras, né? Eis que estou convosco. E nos dias alegres, mais ainda, né? A gente sabe que um dia vai chegar a plenitude dessa alegria, e vai chegar um dia em que toda a lágrima, né, Deus vai enxugar do nosso rosto, né? Então, que nós tenhamos cuidado da nossa vida espiritual, com temor, com reverência. Não é com medo, não é com terror, mas é sabendo que esse Deus amoroso tem muito mais do que nós podemos imaginar, tem muito mais do que nós possamos pensar, e por isso a gente fica acomodado. Aqueles de nós que achamos que chegamos ao nível, cuidado, né? O nível é mais alto, o nível é Jesus, o modelo é Ele, né? E Deus sabe as alturas, né, e a profundidade da experiência, né, que Ele quer nos proporcionar, legítima, genuína, junto com Ele, né? Que nós não possamos nos desanimar e esmorecer, mas a gente possa continuar andando junto com Jesus. E que, como diz também a Escritura, né, nós possamos nos animar a não deixarmos de nos congregar uns com os outros, né? É um treinamento para o céu. Lá no céu vai ser uma grande congregação. Vamos estar junto com aqueles seres, né, descritos na Bíblia, serafim, querubim, anjos, adorando a Deus pela eternidade, né? Nós vamos estar juntos, e é isso que Deus faz quando nos ajunta em congregação, né? Pessoas imperfeitas diante do Deus perfeito. Ele nos está treinando para aquele dia em que vamos estar todos juntos para sempre, num dia eterno com Ele. Que Deus abençoe a você, e que nas nossas fraquezas e nas nossas falhas, Deus possa erguer você, possa erguer a mim, e você descubra que a mão dele é poderosa quando acabar a tua força, para te manter com uma saúde espiritual que ele deseja, porque ele é a fonte da nossa salvação.